Olá, meus amigos, mais uma vez estamos juntos para estudarmos a palavra do nosso Deus na aula número 210, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos juntos estudar a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Como de praxe, abrimos uma palavra introdutória que está escrita na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 25 ao 28 e também o versículo 32, que diz a palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amados, percebemos na palavra do nosso Deus a exortação de que nós devemos deixar radicalmente a mentira. Em João 8,44 diz que o pai da mentira é Satanás. Então entenda que não há mentira santa, não há mentira pecadora, não há mentira pequenininha, não há aquela condição, se eu falasse a verdade seria pior. Não. Pior sempre é a mentira, porque o nosso Deus, Ele é a verdade. Jesus diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que nós tenhamos uma vida de transparência, uma vida de integridade. Aquilo que falarmos no oculto, possamos falar também em plena luz. Aquilo que falarmos às escondidas, podemos falar também ao eirado, a público, de maneira que estejamos sempre cingidos com a verdade. Porque quando nós mentimos para alguém, nós estamos enganando essa pessoa e deixando de amá-la. A Bíblia também nos mostra que nós podemos até nos irarmos, ficar irados, ficar nervosos, não há problema, né? Mas nós não podemos pecar. Não podemos dar lugar à carne, não podemos dar lugar ao diabo. Nós que roubávamos, não devemos roubar mais. E não se esqueça, a pessoa que mente também rouba. Então, amados, vamos deixar essas coisas, trabalhar com a nossa própria mão, não ficar buscando facilidade, não ficar enganando, usando de dolo, usando, de artifícios maliciosos para conquistar, seja do cônjuge, seja dos familiares, seja dos parentes, seja dos amigos, do vizinho, ou até mesmo dos estranhos. Que sejamos justos, né? E nós devemos, portanto, ser benignos um para com os outros, compassivos, perdoando uns aos outros, porque assim Cristo nos perdoou. Hoje nós estamos iniciando um novo tema chamado Libertação Financeira 2. Então, dentro dessa Libertação Financeira 2, vamos trazer uma abordagem sobre o plano de resgate, né? Eu gostaria aqui de fazer alguma meditação, uma meditação com todos vocês que estão nos ouvindo, né? Vamos fazer aqui algumas perguntas para meditarmos em relação a essas perguntas. Por exemplo, você já aceitou Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida?
Já, tem certeza? Ok. Você já recebeu uma cura física? Alguém orou por você e você foi curado pelo poder do Espírito Santo? Amém. Você já foi batizado com o Espírito Santo de Deus? Já vimos sobre o batismo com o Espírito Santo, que são ferramentas, são dons, capacitação que o Espírito Santo nos concede para fazermos a obra de Deus. Então, ok. Agora uma outra pergunta. Você tem problemas financeiros? De repente você pode estar pensando, né? E quem é que não tem? Um país tão grande como o Brasil, um país tão grande como Moçambique, um país tão grande como os Estados Unidos, né? Todos eles têm problemas financeiros. Mas se nós temos problemas financeiros, eu quero te garantir, à luz da palavra de Deus, que algo está errado. Então vamos começar a falar sobre isso. Você crê que Jesus nos resgatou pela metade? Que ele esqueceu do nosso bolso na obra que ele realizou na cruz do Calvário? Não? Ok. Não temos problemas com a salvação, não temos problemas com o batismo, com falar em línguas, porque nós tomamos posse. É isso mesmo, nós nos apropriamos. Agora, vamos imaginar que hoje fosse o dia 1º do mês, né? Não importa o mês, qualquer um dos meses, 1º do mês. Agora, você começa o dia 1º do mês sendo salvo, né? E termina o último dia do mês sendo salvo. Você era salvo no dia 1º do mês e chega no último dia do mês você continua salvo? Ok. Você que fala em línguas ou tem qualquer outro dom de manifestação do poder do Espírito, no 1º dia do mês você estava batizado com o Espírito Santo, você operava através desse dom concedido pelo Espírito Santo, e quando chegou no último dia do mês, você continua batizado com o Espírito Santo? O estoque não acabou então. Você continua na plenitude do batismo com o Espírito Santo. Ok. Agora, você começou no 1º dia do mês com dinheiro, com salário, com rendimento, né? Com todo o seu aparato de dinheiro na mão ali. E chegou no final do mês, você continua com dinheiro? Alguns dizem que não dá nem para o 1º dia, né? Acaba tudo logo no 1º dia. Porque são tantos compromissos, tantas contas para pagar e vai correndo para pagar porque muitas contas ainda estão atrasadas, não é isso? Então o que aconteceu? Será que o mês ficou mais curto? Então a pergunta é, o que está de errado? O problema, amados, é que nós temos acreditado em muitas mentiras que por muitos anos foram pregadas, até mesmo dentro da igreja. Sim, nos ensinaram errado em relação a muitas coisas, inclusive em relação à área financeira. Tanto é que muitas vezes, na maioria das igrejas, podemos falar isso com total liberdade, sempre que se fala em dinheiro, só sabem falar sobre dízimos e ofertas. Não sabem falar sobre outra coisa. Não sabem ensinar o povo sobre administração financeira. Então, por exemplo, Jesus, ele foi punido para que nós fôssemos perdoados. Você crê isso? Isso está muito claro, está explícito, está revelado em Isaías capítulo 53, versículo 6, que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então veja que Jesus foi punido para que nós fôssemos perdoados. Outra afirmação que queremos fazer
é que Jesus foi fisicamente ferido para que nós fôssemos fisicamente sarados. Você crê isso? Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5 está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões